Rapaz, o São Marco de Palestra Itália realmente é uma figura diferenciada, é um comédia mesmo. Ele descobriu aí que o Filipão ia participar de um podcast e ele mandou um recado, né? Na verdade, pediram aparentemente um recado aí do Marcão e o Marcão mandou o recado pro Filipão. Olha só o que São Marco de Palestra Itália falou aí para o Big Phil. Fala, Duda, tudo bem? Marcão por aqui, tô sabendo que você vai receber o nosso mestre Filipão, hein? Professor, o senhor também só quer saber de churrasco agora, hein? Trabalhar que é bom mais nada, hein? Um abraço pra vocês dois aí, ô Duda. Cuida bem do nosso velhinho, cara, isso aí tem que durar 200 anos. Um abraço, gente, fica com Deus, bom apetite. Espetacular. Maravilhoso. É um amigo que eu não vou esquecer nunca. Marcão teve uma carreira fantástica e programada, porque em 98, quando nós jogamos a Mercosul, sim. ele foi colocado para jogar Mercosul, já avisando a Libertadores de 99. Para ele se ambientar no... Ele se ambientar. E ele é essa figura espetacular. Ele está sempre com algum receio, sempre com isso, com alguma dificuldade. A Copa do Mundo de 2002, Marcos, tu vai ser o goleiro. Eu? Mas por que eu? Tem o Dida e o Rogério? O Rogério, são muito melhores. Eu fico aqui quietinho e tal. Tu é o goleiro. Então, te prepara. Mas por que, meu Deus? Ele sempre tinha uma duvidazinha assim nesse sentido, mas espetacular. E a história espetacular do Big Phil, hein, rapaz? Scolari mandou o recado aí, hein? A reação aí de São Marcos aí é impagável, hein? Com a confirmação de que ele seria aí o titular da seleção brasileira. Sensacional aí. Eu por quê? Espetacular. Eu quero saber de todos nós aqui, né? De nós quatro aqui, quais são os palpites? Quais são os 3 principais favoritos da Libertadores desse ano, na ordem, tá? Principal favorito, segundo principal favorito, terceiro principal favorito. Vou começar com a Raíza. Flamengo. Flamengo é o favorito Palmeiras. esse ano, é o principal favorito, na sua opinião. Hoje é o principal favorito, Ok. na minha opinião. Flamengo. Palmeiras, eu acho que ainda não se encontrou na temporada, mas tem reforços chegando, tem um time muito forte, eu acho que vai emplacar. E, deixa eu ver, poderia colocar o Botafogo também, mas o Botafogo é uma incógnita muito grande. Eu vou colocar Internacional. Eu não vou botar em ordem não, vou botar na mesma prateleira pra mim. Flamengo, Palmeiras e River Plate. O River Plate tá com o Gadiardo, conseguiu contratar jogadores interessantes também. É o River Plate, isso dispensa comentários. Eu não acho que o Internacional esteja à frente do River Plate nesse favoritismo. O melhor futebol do Brasil é o do Flamengo. Então eu coloco o Flamengo primeiro no momento, depois o Palmeiras, depois o River Plate. Exatamente, não tenho que mudar nada. Poupa tempo, é isso aí. Flamengo, Palmeiras e River Plate. Pra mim, os favoritos esse ano são River Plate na ordem. River Plate primeiro, Flamengo em segundo, LDU é um time bom, né? LDU é um time bom, um time forte, tradicional. Atitude. River, Flamengo e Racing. São os 3 times que eu acho que tem. Pode surpreender o Racing. Eu acho que o Racing mostrou força ali na final da Recopa. Para mim, grupo acessível. O problema é o Palmeiras reencontrar o Bolívar em La Paz. O Bolívar costuma ter um aproveitamento de 100% jogando dentro de casa. É difícil jogar lá. Você tem essa influência, né? 3.600 metros de altitude, é complicado. E com o brasileiro lá se destacando, Fábio Gomes, né, que jogou no Vasco, no Atlético Mineiro. Tem o Patito também como um destaque. Mas eu acho que o Palmeiras nesse grupo ele tem um caminho mais acessível. Sport Cristal é uma equipe frágil, né? E o time do Cerro tem jogadores experientes.
técnico Diego Martínez, que passou pelo Boca, tem o Pires da Mota no meio campo, jogou no Flamengo, o Gatito Fernandes, que saiu do Botafogo, né, como campeão de brasileiro e também de Libertadores, obviamente sendo um reserva do John, mas hoje ele é um cara né, experiente. E o Cerro passou pelo Melgar, né, na fase anterior. Passou com certa facilidade, mas eu acho que o Palmeiras é muito mais time do que o Cerro Porteño. Analisando as armas que o Abel Ferreira tem, né, disponíveis, o Palmeiras tem um caminho mais tranquilo para conseguir a sua classificação, e hoje o Palmeiras ele é muito temido dentro do futebol sul-americano, né? 3.640 metros, né, La Paz? É difícil mesmo jogar na altitude, mas no ano passado o Flamengo passou, né, pelo Bolívia. Sofreu, mas passou. Mas passou, foi sofrido, mas passou. O grupo do Palmeiras na Libertadores está fácil. Isso não é soberba, isso é um fato. Basta você olhar os adversários, o histórico e também o quanto o Palmeiras investiu para estar nessa competição. Veja o Bolívar fora de casa como um grande desafio em função da altitude. Tudo bem se o Palmeiras empatar com o Bolívar fora de casa, mas de resto é apenas vitória. E o Palmeiras tem que ser o primeiro colocado do grupo e disputar, quem sabe, uma classificação como primeiro geral. O Cerro Porteño é praticamente o Santos da América do Sul. O Palmeiras é o pai do Cerro Porteño e já enfrentou o Cerro Porteño diversas vezes na competição. Aliás, na moral, é Luigi do começo ao fim desse jogo. E com relação ao Sport Cristal, por incrível que pareça, é a equipe desse grupo que tem mais equilíbrios com o Palmeiras. Na história, a gente tem 2 vitórias para cada lado e um empate. Inclusive, naquele fatídico ano de 2013, que o Palmeiras disputava a Série B e Libertadores, nós enfrentamos essa equipe. Mas a equipe peruana é apenas o 8º colocado na competição nacional e o Palmeiras tem que passar o carro lá e cá. O Bolívar vai enfrentar altitude, ninguém gosta de enfrentar altitude, mas o Palmeiras a gente pode dizer que já está acostumado, porque enfrentou o Bolívar 95 na Libertadores, e aí faz um bom tempo, mas nos últimos tempos, em 2000 e 2023, 2023 jogou o primeiro jogo lá na Bolívia com o time reserva, acabou perdendo, foi uma estreia da Libertadores, estava entre a decisão do Campeonato Paulista, perdeu o primeiro jogo por Água Santa, então poupou quase todos os titulares e acabou perdendo o jogo de estreia. Mas o Palmeiras sabe muito bem administrar isso e com certeza é um fato aí que a comissão técnica do Abel Ferreira vai saber levar até o primeiro jogo, o jogo lá na Bolívia, o jogo da volta com altitude. A questão do Cerro Porteño, o Palmeiras já enfrentou o Cerro muitas vezes, né? São 7 vezes no histórico da Libertadores, também enfrentou o Cerro em 2023, aliás, foi um grupo parecido, Bolívar, Cerro e naquela ocasião o Barcelona de Guayaquil. Mas vai levar esse clima tenso por conta da relação com o Cerro Porteño que aconteceu na Libertadores Sub-20, as ofensas racistas ao Luigi, e o vice-presidente de futebol do Palmeiras, o Paulo Boazzi, que estava lá no sorteio, cobrou do presidente do Cerro Porteño, e houve até um bate-boca ali, né? O presidente do Cerro falando, mas eu trato a Leila como uma rainha, o Boazzi retruca, e é uma questão da sociedade, o racismo, e ele retruca falando, é uma questão de sociedade, mas o futebol pode ensinar, e não é só tratar bem a Leila, tem que tratar bem todo mundo, e passa a ser um exemplo da diretoria do Cerro Porteño também, que não foi atrás dos torcedores que praticaram essas ofensas racistas no jogo da Libertadores Sub-20. Inclusive até, Bruno, nas redes sociais a gente vê muitos torcedores do Cerro Porteño cometendo atos racistas nas mensagens, chamando os brasileiros mais uma vez de macacos. Enfim, eu acompanhei ontem nas redes sociais essa discussão com os torcedores do Palmeiras, e é esse clima pesado certamente vai levar para esse confronto da Libertadores. Como eu disse, o Palmeiras está muito acostumado à fase de grupos, a administrar o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras fez 5 vezes a melhor campanha da fase de grupos, levando essa vantagem até a semifinal. Então é uma situação que o Palmeiras está acostumado, mas tem essa questão com o Cerro Porteño. Vai levar com certeza esse clima pesado para os 2 jogos aqui no Allianz Parque e também no Paraguai. Deixe o seu like, claro, se inscreva no canal aí se ainda não está inscrito, aproveita o embalo aí também, já deixa o seu comentário, o que é que você achou dessa resenha aí do Filipão com o São Marcos, né? Muito legal. Olha, nesse próximo vídeo aqui você vai ver muito mais, então clica aí, te vejo lá, avante palestra.